Olá, pessoal! Hoje eu quero que vocês me acompanhem nesse tour pelo meu quarto mágico. O último tour já tem alguns meses e muita coisa mudou de lá para cá. Esse meu quarto mágico é um espaço com 3 funções: closet, desktop para trabalho e estudos e, claro, muita magia. Aqui é onde cultuo a minha ancestralidade também, tiro cartas. Quero mostrar para vocês em detalhe cada uma dessas coisinhas e esses cantinhos. Esse vídeo foi feito com muito carinho para vocês, então pegue um café, um chá, fique confortável e venha comigo. Bom, pessoal, primeira coisa aqui, a porta. Quando você tá aqui no corredor do meu apartamento, essa é a porta. E aqui eu tenho um pentagrama, né, para trazer proteção. E eu tenho esse pôster aqui, que é do livro dos Animais Fantásticos do Harry Potter. Não uso esse pôster sempre, eu acabo trocando ele de tempos em tempos, mas achei que dessa forma ficou bem bonito, ficou bem legal. Bom, então aqui quando a gente entra no meu quarto mágico, vocês percebem que tem muitas coisas acontecendo aqui. Eu vou explicar para vocês um pouco do contexto. A câmera tá na minha mão, então pode ser que o vídeo fique tremendo um pouquinho, mas bora lá. Esse quarto é onde eu trabalho e é também onde fica o meu guarda-roupa. Então, além do meu espaço mágico, eu também tenho esses dois ambientes aqui. Quando você entra no quarto, a primeira coisa que eu tenho aqui é esse móvel aqui adaptado. Eu vou mostrar para vocês. Bom, eu acendi ali meu porta-joia do Harry Potter, mas basicamente o objetivo dessa área aqui é colocar as minhas joias, bijuterias, que quando eu vou me trocar, então eu tenho a minha roupa ali no guarda-roupa e tenho as minhas bijuterias aqui em fácil acesso. Então aqui eu tenho esse globo, que ele faz esse efeito de estrela, ele tem várias cores, ele faz uma projeção na parede bem bonito, então à noite fica muito bonito o quarto. E aqui eu tenho esse porta-joia, ele é da Imaginário, eu ganhei ele da minha melhor amiga. Ele é aquele espelho, né, do Harry Potter. E aqui geralmente eu deixo as joias. Deixa eu acender um pouco melhor a luz aqui para vocês enxergarem. Aqui eu tenho as joias que eu mais uso. Aí aqui eu tenho esse bolzinho de selenita, que quando geralmente eu chego de casa, que eu saio para algum lugar, eu coloco aqui dentro os anéis, as pulseiras ou as bijuterias que eu usei para dar uma limpada das energias da rua antes de eu guardá-las novamente. Aí eu tenho essa toalhinha egípcia aqui, decorando. Aqui é onde eu guardo a maioria das minhas bijuterias. Esse móvel tá bem velhinho, não vou mostrar porque aqui é só brinco, colar, nada demais. E aqui embaixo eu tenho algumas coisinhas interessantes. A primeira são esses potes. Então dentro desses potes aqui eu tenho as minhas joias mágicas, eu deixo elas separadas das outras. Então as joias mais mundanas assim, elas ficam aqui e as minhas joias mágicas ficam aqui dentro. Então eu coloco aqui pulseiras e colares de pentagrama ou com símbolos mágicos que eu geralmente gosto de deixar separado para esse fim. Eu tenho um relógio antigo que eu comprei no antiquário, ele não funciona, mas eu gosto bastante dele. E ali eu tenho uma foto da minha mãezinha linda, maravilhosa. Eu gosto bastante desse. Esse aqui são aqueles suportezinhos de celular, mas eu acho ele tão lindo e aí eu gosto de deixar ele aqui. Aí aqui do lado, como a gente tá falando da porta de entrada, eu tenho aqui uma vassoura. Essa vassoura fui eu que fiz. Eu colhi, né, eu não sei o nome disso, é como se fosse umas palhas assim. Eu colhi isso daqui num terreno e resolvi fazer a vassoura. Aí eu trancei, amarrei, coloquei esse pingente de pentagrama.
E eu gosto de deixar aqui na entrada. E eu sinto, né, através de algumas experiências que eu tive, a energia muito forte de Obaluayê nessa vassoura. Então toda vez que eu vou, ela não é uma vassoura para varrer de verdade. Você varre ela magicamente falando, né? Ela não chega a encostar no chão. Então, por exemplo, eu vou fazer um ritual, ou de repente eu limpei fisicamente o ambiente, aí eu pego a vassoura e vou varrendo ela, né? Metaforicamente falando, acima do chão, trazendo as energias para fora do quarto. E eu sempre sinto a energia dele quando eu uso essa vassoura. Aqui nesse canto, que é o meu cantinho onde eu penduro algumas peças de roupa, etc., eu tenho essa sacola aqui, que é a sacola do Mercado Místico. Na verdade, essa é do Mercado das Bruxas, que fala bruxa, deusa e feiticeira, ela é demais. Eu gosto bastante, ela fica aqui para decoração, porque eu acho que esteticamente deixa o ambiente bem, bem bacana. Aí, seguindo aqui, né, então aqui tá a minha porta, aqui é o meu espacinho de trabalho. Eu vou abrir a lente da câmera para vocês tentarem ter uma visão um pouquinho melhor do todo. Porque não cabe tudo no enquadramento do celular, mas só para vocês terem uma visão. E agora eu vou mostrar. Item a item. Então aqui eu tenho esse enfeite de plantinha que eu coloquei mais para camuflar, porque aqui atrás tem um guarda-roupa embutido que já veio no apartamento, então ficava um vão feio ali, daí eu coloquei essa plantinha. Ali eu tenho uma bonequinha bonitinha, que eu gosto dessas coisas. Aí aqui na minha mesa eu tenho, parece um calendário, mas na verdade ele é de palavras mágicas, né, de encantamentos. Você pode usar essas afirmações daqui no seu dia a dia, e aí você pode ir trocando conforme você quiser. Então às vezes eu sinto de pegar uma dessas frases aqui, repetir umas 3 vezes antes de eu começar a trabalhar ou antes de começar o meu dia, e depois eu deixo a frase aqui para eu ficar olhando para ela sempre. Veio na Witch Casket, eu fiz o unboxing da caixa que veio isso aqui no canal. Aí aqui eu tenho essa vela, eu comprei essa vela faz um tempo, eu não acendo ela porque eu fico com dó de estragar, mas ela tem esse filtro dos sonhos aqui, ela é bem bonita. Aqui eu tenho um potinho de vidro com flor desidratada. Aqui atrás eu tenho uma plaquinha com o meu animal de poder, né, com leão, bem bonito. Aí aqui eu tenho o meu notebook. Eu uso esse notebook para fazer coisas pessoais. Para trabalho eu tenho um outro notebook da empresa, que ele não tá aqui, mas esse é meu notebook pessoal. Então eu gosto muito desse papel de parede de cogumelos, eu amo cogumelos. Acho muito bonito, e aí eu gosto dessa vibe que fica no quarto. Aqui do lado eu tenho a minha lâmpada de sal rosa do Himalaia, ela tá sempre acesa. Aqui do lado, eu acho que tá um pouco escuro, né? Deixa eu acender a luz do quarto. Então, aqui eu tenho o meu suporte de canetas. Aí aqui eu tenho essa pinha. Gosto de deixar ela aqui em cima. Ali eu tenho tipo uma espécie de carimbo para selo de cartas, que às vezes quando eu gosto de usar cera para selar alguma carta ou para fazer algum scrapbook eu uso. Esse aqui é o meu anel mágico, ele só tá para fora, ele tem uma caixinha para guardar, mas é que ele descolou a pedra e eu tô esperando a cola secar. Aqui eu tenho uma bolotinha de cheiro. Aí aqui eu guardo alguns notebooks, agendas, que eu tenho para fazer algumas anotações do dia a dia, nada demais. Aqui eu tenho essas minhas cestinhas que eu tenho itens de papelaria, né? Fitas, tesoura. Aqui eu tenho prendedor, um compasso, esse pregadorzinho bonitinho. Olha que bonitinho esse aqui. Eu tenho vários aqui, utensílios de papelaria. Ali tem mais uns cacarecos. Ali tem mais alguns post-its escondidinho ali. Aqui em cima é um nichozinho de decoração, uma conchinha, cristal, uma vela lá atrás, o meu pentagrama.
Eu amo pentagrama, vocês vão ver pentagrama espalhado pra tudo quanto é canto. Aqui em cima, mais coisas de papelaria, né? Tem umas Copic aqui, umas coisas de desenho, meu fone, a minha Instax Mini. Aqui, esse aqui é interessante, esse aqui eu vou ter que usar as duas mãos. Bom, esses dois aqui são meus livros. Na verdade, esse aqui é meu livro das sombras. Para quem pratica magia, é uma coisa que você precisa ter, né? Esse especificamente é para escrever algumas referências de ervas e rituais. Basicamente, esse aqui eu escrevo muito ritual, banhos. E esse daqui é o meu grimório. E aí, qual é a diferença dos dois, né? Esse aqui geralmente eu uso para anotar conhecimentos gerais. Então, por exemplo, conhecimentos gerais e referências sobre sabás, algo relacionado a cristais, alguma coisa relacionada à mitologia. Esse daqui é uma coisa mais pessoal do que esse daqui, né? E aí, além desses dois... e detalhe, esses livros eu mandei fazer, tá? Esses livros aqui foram feitos por um artesão que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas eles são bem antigos, esses livros. Esse aqui ele tá descolando um pouquinho aqui, ó, que eu preciso colar. Mas eles são de couro, eles são muito bonitos, tem vários fitilhos aqui. Você escolhe o tipo de papel, o acabamento, se você quer com cadeado, quer sem cadeado, enfim. Eles são pesados, não são livros para você ficar carregando por aí. Então, geralmente, eu deixo eles ali mesmo. Isso aqui são papéis adesivos para fazer bullet journal. Esse aqui são os caderninhos que vem na Witch Casket, que eu já fiz unboxing aqui no canal, que eu já falei para vocês. Aí aqui eu tenho essa caixinha aqui, que ela tá suja de vela, inclusive, que veio na Witch Casket. Também já fiz unboxing dessa caixinha aqui. Essa caixinha é uma caixinha de madeira magnética e aí dentro dela tem algumas cartilhas aqui para você fazer trabalhos com as suas sombras. Então você, por exemplo, pega uma carta, tem várias cartilhas com ativações diferentes, reflexões diferentes. Eu já preenchi uma e atualmente eu tô fazendo outra que eu vou mostrar para vocês. Aí aqui eu tenho esse outro livro que também veio numa Witch Casket, ele também é um livro das sombras, é bem bonito esse livro. Ele tem todo esse trabalho em baixo relevo aqui. Esse daqui é mais um diário. Muito, muito, muito íntimo. Quando eu tenho algum sonho, que tem alguma informação que eu acho que ajuda no meu processo de autoconhecimento, eu prefiro escrever nesse daqui do que nesse. Porque esse daqui são rituais e conhecimentos de magia no geral, e esse daqui são de momentos da minha vida que eu gosto de deixar em forma de diário. E até porque eu prefiro escrever nesse, porque como ele é menorzinho, eu consigo colocar numa bolsa. Então se eu precisar viajar, alguma coisa assim, às vezes eu levo esse caderno. Quando eu vou para um retiro espiritual, alguma coisa assim, eu levo. Aqui eu tenho um outro caderno que eu não vou mostrar, mas é um livro de memórias, que eu gosto de colocar fotos de Polaroid, de viagens que eu vou, restaurantes que eu gosto de ir, aventuras e coisas que eu faço. Ali um arquinho de decoração de Dia das Bruxas, uma vela. Ali naquele cantinho tem umas baguncinhas escondidas que são coisas de gravação. Aí aqui em cima dessa mesa eu tenho esse desk pad grande aqui, que ele é de um anime que eu gosto, que é o Violet Evergarden, bem legal, acho que ele tem no Amazon Prime, ou Netflix. E eu tenho essa toalha, originalmente eu tinha comprado ela para fazer jogos de tarô, mas eu resolvi usar ela como parte da decoração, né, essa cor roxa aqui, essa combinação, com a iluminação do teclado, papel de parede, ficou bem bonito. Essa parede que tem aqui foi uma composição que eu fiz. Tem algumas anotações ali pessoais, mas basicamente é uma mistura de cartas de tarô, cards da Witch Casket, rolos de pergaminho, bordados, a minha mandala astrológica feita pela minha terapeuta. E ali em cima eu tenho um filtro dos sonhos em forma de lua. Ele é muito bonito.
Tem uns detalhes bem bonitos. E aí forma a composição daquela parede ali com pisca-pisca. E aí, seguindo aqui embaixo, eu tenho aqui... eu nem mostrei, né? Mas a toalhinha tem esse detalhe aqui. E aqui eu tenho bagunças. Aqui eu nem vou abrir pra mostrar, mas é só bagunça. Papel, caderno, fone de ouvido, mouse que eu não uso mais, documento, conta pra pagar, nada demais. Não tem nada mágico nessas gavetas, tudo muito mundano, coisas só mundanas. Aí aqui embaixo, né, aqui escondido da baguncinha, eu tenho essa casinha de fada. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei o pisca-pisca dentro dela, porque ela é furada embaixo, né? Então o pisca-pisca que ele pega todo ali na parede... Ele vem até aqui embaixo e aí quando apaga a luz do quarto fica bem bonito, porque daí dá pra você ver bem a casinha. Fica muito bonitinho. E ela é uma casinha bem fofinha. Ela originalmente era pra ser uma casinha de jardim, mas eu gosto de usar ela na minha decoração do meu quarto mágico. Aí aqui do lado eu tenho essa caixa de MDF que eu personalizei. Como vocês podem ver, ela era para ser uma caixa de remédios, mas eu ainda não terminei de pintar essa parte aqui. Eu não sei se eu pinto, se eu adesivo, mas ela era para ser uma caixa de remédios, mas eu comprei para ser uma caixa aonde eu possa guardar todos os meus decks de tarô, baralho cigano, oráculos em geral. Eu coloco tudo dentro dessa caixa. Então aqui eu tenho as gavetinhas, que aqui eu tenho o meu tarô de Marcélia, aqui eu tenho minhas runas, aqui eu tenho mais decks de tarô. E aí esses puxadores aqui fui eu que comprei e personalizei. A pintura da caixa, o preto e o dourado ficaram bem bonitos. E aí aqui eu tenho mais decks, meus oráculos, ficam todos aqui, pelo menos a grande maioria. Eu gosto de deixar aqui dentro. Aí aqui em cima eu tenho essa sacola que é de uma marca que eu gosto de comprar bastante coisas. E eu achei legal porque eu moro num apartamento 73, né? E o nome da marca é essa. Não é propaganda, tá, gente? Mas é que foi muita coincidência. Quando eu comprei os itens dela a última vez, eu sempre compro. E aí ela tinha mudado a marca, né? E ela entregou essa sacola. Aí quando eu vi essa sacola que eu cheguei em casa e eu já tinha pintado essa caixa, eu achei que ela ia ser perfeita para eu colocar ali como parte da decoração, porque parece que continua, sabe? A caixa, a sacola, elas meio que se complementam. E aí o que eu guardo nessa sacola? Só saquinhos. Saquinhos que vêm as minhas toalhinhas. Tem muitos saquinhos aqui, então quando eu vou viajar ou quando eu quero... Quando eu quero levar alguma coisa comigo, aí tem saquinhos aqui, saquinhos para fazer amuleto, para fazer feitiço. Então aqui é só para guardar saquinhos e toalha. Essa aqui é uma toalha de mesa também, é uma mandala solar astrológica, bem bonita. E eu deixo dentro dessa sacola aqui. Eu também sou a bruxa do 73. Bom, aí aqui atrás, bem escondidinho, eu tenho aquelas garrafas ali. Basicamente, são garrafas de água lunar. Essa aqui já tá vazia, já que eu já gastei. Ó, água lunar. Essa tá cheia. E água solar. Essa aqui também tá cheia, eu fiz ela essa semana. Por quê? Porque nos meus altares, né, eu tenho altares aqui que eu coloco o elemento água. E eu sempre uso água solar ou água lunar, dependendo do altar, eu vou mostrar pra vocês. Mas se eu não tenho essas águas consagradas, eu uso água filtrada. Bom, aí estávamos olhando ali, continuando aqui pro lado. Essa é a visão geral do meu altar da lua. Também é o altar que eu faço minhas firmezas para os meus guardiões. Eu vou mostrar para vocês no detalhe como que são as coisas ali, o que está acontecendo energeticamente ali. Lembrando que
Essa é a maneira como eu, que sou espiritualista, universalista, ou seja, não tenho religião e também sou bruxa, cultuo a minha ancestralidade e a minha espiritualidade, sem dogmas, ok? Então, antes de vocês disserem se isso é certo, se é errado, reflitam que eu não estou aqui seguindo nenhum dogma específico, apenas cultuando a minha espiritualidade de uma forma que faz total sentido para mim e para minha ancestralidade também. Vou começar daqui para cá, né? Então aqui eu tenho o meu incensário para representar o elemento ar, tá quebrado inclusive. Aí aqui, esse espacinho aqui é o canto do meu Exu. Então aqui tem uma velinha para ele, um copinho ali com uma cachaçinha. Aqui tem o charuto dele. E aqui tem uma mini estatuetazinha, gente. Olha que bonitinho. Eu tenho pouco espaço, né? Então não dá para colocar nada grande. Então eu achei essas estatuetazinhas bem chibizinhas de resina e eu coloco aqui. Ali atrás, deixa eu tirar a vela aqui para vocês enxergarem melhor. Bom, aqui atrás eu tenho esse atame. Esse foi o meu primeiro atame que eu tive na vida. Então, desde quando eu praticava a Wicca, porque sim, eu iniciei na magia com a Wicca. Para quem não sabe, a Wicca é uma religião neopagã. Então, foi o meu primeiro atame que eu tive, e aí eu deixo ele aqui. Aqui eu tenho a representação do elemento fogo, mas aí eu quis colocar essa pedra na lua, junto daquela vela, porque ela gosta de ficar ali. Aqui, isso aqui é para estética, decoração. Veio no deck Wicca, o oráculo Wicca. Tem unboxing dele na outra rede social. E eu coloquei aqui, porque fica bem bonito esteticamente, achei bacana. Aqui eu tenho uma ampulheta, ela tem a duração de 5 minutos. Veio na Witch Casket também, é um item que aparece no unboxing que eu postei aqui no canal. Aqui eu tenho a minha varinha, a varinha que eu dedico ao uso dos guardiões, com a energia deles, né, quando eu quero... É uma varinha que eu uso basicamente para fazer banimento, para fazer alguns feitiços específicos. Ali atrás eu tenho uma bagzinha, que ela também veio na Witch Casket. Isso aqui é de madeira, tá escrito gratidão. Então, você usa ela para meditar. Então, como você pode fazer? Você pode pegar aquela ampulheta, você vira ela e por 5 minutos você segura isso aqui na mão para você refletir nas coisas que você é grata, né? No que eu sou grato hoje. É um exercício diário que você pode fazer. Aqui também eu tenho uma chave para esse guardião, porque, né, os guardiões, eles são mensageiros da luz e também guardam os nossos caminhos. Aqui do lado também eu tenho essa vela que é para o meu malandro. Aí eu tenho para representar ele. Não é o Zé Pilintra, tá, gente? Mas era o que tinha. Eu até pensei em pintar isso aqui, mas ele gosta assim, então vai ficar aqui assim. Aí eu tenho um dado, né, que é um objeto que representa a energia deles. Eu tenho uma chave para ele também. Essa chave é bem bonita. Então, assim como o meu Exu, ele também tem uma chave ali. Ali eu tenho uma vela preta de apoio só para iluminar a mesa, porque eu gosto de trabalhar a meia luz. Aqui eu tenho uma vela para Lilith. Bom, vou mostrar e depois eu explico por que essa vela tá ali. E aqui do ladinho dela eu tenho essa vela aqui que é para Hecate. Então, para explicar para vocês por que isso acontece. Gente, esse é meu altar lunar. É o altar também onde eu trabalho as energias, que algumas pessoas vão dizer que é da esquerda. Eu não sei, esquerda, direita, tanto faz. Mas são entidades que trabalham com energias mais densas e energias das sombras, né? Porque os guardiões trabalham no astral inferior, nas zonas umbralinas, e ajudam a gente a melhorar a fazer limpezas energéticas, quebra de magia negra. Então, essas energias todas aqui, né, entendendo como arquétipos, fazem sentido, elas atuam na mesma banda, né? E tanto Lilith quanto Hecate,
estão nesse altar, e aí vai ter mago que vai falar, mas isso aqui não devia estar assim, vai ter bruxa que vai falar, né? Eu ouvia muito quando eu tava na Wicca que Hecate tinha que ter um altar só pra ela. E tá tudo bem, se você gosta de cultuar assim. Pra mim faz sentido tá desse jeito, por quê? Da mesma forma que eu tenho os meus guardiões aqui, né? Cada um de um lado do altar, me ajudando a trabalhar as minhas questões. Então aqui do lado que seria a parte masculina do altar, porque eu tenho o elemento ar, o atame, o fogo, eu tenho os meus guardiões. Do lado que seria o elemento feminino, que eu vou ter o elemento terra, eu tenho o elemento água, eu tenho a minha guardiã. E na parte central, eu tenho as duas forças que me ajudam a trabalhar com processos do meu inconsciente, que no caso são Hecate e Lilith. Aqui, para representar Hecate, além da vela, eu tenho aqui esse símbolo aqui, que seria o labirinto dela, né? Ele tem outro nome, mas o labirinto eu acho que é um mais fácil de vocês entenderem. E aí, ele representa o quê? Porque todos os objetos no altar, eles não são meramente decorativos, né, gente? Eles têm uma representação. Aqui, pra mim, é assim. Então, quando eu quero, por exemplo, entender um processo do meu inconsciente, que tá sendo difícil de encontrar, a Hecate me ajuda a encontrar os caminhos do meu labirinto mental. Então, eu já tive muito sonho, inclusive, com labirinto, que eu tô procurando portas, né, e saídas para soluções. E no caso, um outro elemento dela também é a chave. Então, eu tenho essa chave aqui. Por quê? Porque a Hecate me mostra o caminho e me dá as chaves da minha consciência. Quando eu atravesso esse caminho e eu abro as portas, o que eu vou encontrar lá? Provavelmente uma sombra minha, né? E aí é onde Lilith entra. Então, vocês percebem que essa dinâmica para mim funciona muito bem. E, obviamente, nesse processo, de quem que eu tenho a sustentação? Eu tenho a sustentação e o resguardo dos meus guardiões. Então, pra mim, gente, isso aqui faz total sentido, tá? Aí, aqui no centro, eu deixo essa parte livre porque eu gosto muito de fazer, abrir cartas nessa mesa. Quando eu vou atender ou quando eu vou tirar alguma coisa pra mim mesma. Então, aqui, nesse momento, eu tô trabalhando com esse deck aqui, lá na outra rede social. E aqui também tem um vídeo de unboxing dele. É o Tarot of the Vampires. Ele é bem bonito. Não vou mostrar porque eu já mostrei no outro vídeo, aí se você quiser depois você vai lá ver. Eu tô deixando ele aqui no centro que eu tô trabalhando com ele. E a cartinha que eu tô trabalhando agora é essa daqui. Se eu me saboto, em quais formas eu me saboto e como que eu posso parar essa sabotagem. Então eu deixo ela aqui uns dias, o tanto que for necessário, para eu olhar para ela e pensando, vou sonhando. Aí quando eu chego numa resposta, eu escrevo e depois eu coloco no meu livro das sombras. Aí o que tem? Aqui atrás eu tenho essa caixinha aqui, esse baúzinho. Eu não vou abrir ele porque tem algumas coisas pessoais ali dentro, mas basicamente eu tenho algumas guias ali, eu tenho meus patuás, tem algumas coisinhas ali dentro que eu não quero que fique muito visível, então eu deixo escondidinho. Aqui eu tenho a minha estatueta da deusa tríplice, representando as 3 fases da lua. Eu já fiz um vídeo na outra rede social mostrando o processo de pintura, porque eu pintei ela à mão, né? Eu mesma pintei, então ficou bem bonito. Aí eu tenho ali pendurado nela um colar representando meu signo solar, que é Escorpião. E eu tenho alguns cristais, então eu tenho uma ametista. Gente, essa ametista, eu não sei se a luz vai fazer jus ao brilho dela, porque tá de noite, já tá escurecendo, mas ela é maravilhosa. Eu adoro ela. E aí eu deixo ela aqui. Aí tem outras pedras aqui, né, em volta, que eu gosto de deixar ali. Tem um vídeo no canal, inclusive, onde eu ensino a trabalhar com essa pedra. O nome desse cristal aqui é quartzo damasco. E ele é bem conhecido para trabalhar questões da memória. Então, eu tenho um vídeo no canal falando desse cristal. Aqui é o meu espelho negro. Vou virar ele bem rapidinho, gente, porque, né, vocês sabem. Mas foi eu que fiz esse espelho. Fiz ele de biscuit, gente. Eu comprei esse espelhinho de plástico vagabundinho numa lojinha de cacarecos de casa. E aí eu peguei a massa de biscuit e eu mesma fiz.
Colei umas pedras nele. Ficou bem bonito esse espelho. Bom, aí aqui do lado, então como eu já tava falando de Hecate, eu vou seguir aqui o caminho. Então aqui eu tenho mais uma vela preta de apoio, né, pra ficar igual ao lado de lá. Eu tenho esse caldeirãozinho aqui. Eu não uso ele pra queimar porque ele é de cerâmica. Mas ele é bem bonitinho, eu guardo algumas chaves aqui dentro de processos que eu já fiz. Eu não sei se eu ensino vocês a fazer esse trabalho com chaves, ancorando ali a energia de Hecate, porque é forte, né, gente? Às vezes você acaba acessando coisa da sua mente que não sei se você tá pronto pra lidar, e aí às vezes você ensina as coisas, isso, se a pessoa não tiver ciência do que ela tá fazendo, pode dar bosta. Mas aí aqui eu tenho essa caneta, que eu comprei recentemente, que eu gosto de usar ela para escrever naquele caderno ali. Esse daqui, gente, ele é um livro das sombras bem peculiar. Na verdade, ele é um caderninho que eu comprei especificamente para trabalhar os meus demônios internos. Não é para trabalhar sonhos e tudo mais como aquele ali. Esse daqui, ele é para trabalhar aqueles fractais medonhos que às vezes a gente se depara da nossa personalidade. Então, esse trabalho com eles eu faço nesse caderno aqui. Então, eu tô pensando em criar uma série de vídeos explicando para vocês, de repente, como trabalhar e acessar esses fragmentos. E aí entra o trabalho com as chaves, mas eu ainda tô pensando como que eu vou fazer, porque tem que ensinar bem bonitinho para vocês entenderem o processo, porque tem muita gente que não leva as técnicas espirituais a sério, né? E depois acaba acessando coisas que não tá preparado para lidar. Aqui eu tenho um pêndulo, eu tenho esse caldeirão aqui. Basicamente eu faço algumas queimas de pedido e também uso para colocar incenso ou restinho de palito de fósforo. Tem alguns cristais ali, meu bastão de selenita. Aqui eu tenho o champanhezinho da minha moça. Tenho aqui, ó, que bonitinho. Uma representação de pombagira bem bonitinha, a vela dela. Aí ali atrás eu tenho um perfume, eu tenho um óleo essencial que eu uso para passar nos pulsos, uma taça com água lunar. Aí lembra do que eu falei das águas, né, que eu consagro? Então a água lunar geralmente é só para esse altar aqui. Então a água que sempre vai na taça é uma água consagrada na força da lua. Aí aqui em cima no parapeito da janela eu tenho essa vela vermelha que também é de apoio só para iluminação do ambiente. Eu tenho meu fósforo, tenho esse crânio aqui, porque obviamente, né, tem tudo a ver com a energia que tá acontecendo nesse altar, né, que é para falar de submundo, inconsciente, morte e renascimento, que é um dos aspectos do meu signo de escorpião, enfim. Ah, esqueci de mostrar aqui também, ó, eu tenho essa tiara. Eu deixo ela aqui, que ela é para colocar na testa. Aí nessa parede aqui desse altar, eu também tenho uma coisa bem legal, que é essa toalha, como é que fala? É toalha de altar, né? Da deusa Hecate. Ela na verdade, ela é uma roda astrológica, mas ao invés de você ter ali somente os signos com as casas astrológicas, você tem a roda do ano e os 4 elementos. Bem bonita. Ali do lado eu tenho um rolo de uma página, né, que seria de um pergaminho que veio na Witch Casket, que foi a mesma caixa que veio a ampulheta e aquele saquinho que tem o símbolo do coelho. Achei bem bonito. São os 3 triades, é quase como se fosse um pequeno manifesto para crescimento espiritual, meditação, anotação no seu caderninho e se conectar, né, com a natureza. Bom, aí passando aqui pro lado, na parte central aqui pequenininho, eu tenho esses 2 nichos e eu vou explicar para vocês o que tá acontecendo aqui. Esse nicho de baixo, ele é um cachepô, na verdade, que eu comprei numa loja de artesanato.
E ele é um espaço onde eu me conecto com a Irmandade da Rosa. Eu falei muito pouco sobre a Irmandade da Rosa, apesar de ter algumas postagens na outra rede social, mas basicamente a Irmandade da Rosa é uma egrégora, né? Uma egrégora basicamente que vai falar do sagrado feminino de uma perspectiva mais universal. E como que esse ancoramento desse sagrado feminino acontece no nosso corpo, no nosso útero, na espiral, e algumas entidades, algumas deusas ou, enfim, chame como quiser, que ancoram essa energia, as principais, né, que você vê, Ísis. Dizem que os templos egípcios de Ísis são centros de ancoramento, né, dessa Irmandade da Rosa. Então, além dela também tem a Maria Madalena, Sofia, Santa Sara Kali, enfim, todas as mulheres de várias egrégoras, de vários panteões que ancoram esse saber do sagrado feminino, da feminilidade, não como um aspecto de gênero, tá? Mas a gente tá falando aqui de polaridades, né? Porque o nosso universo é dual. Então, energia Yin, né? A gente tá falando. Então, a Irmandade da Rosa é para você se conectar com isso, com seu potencial criador que vem dessa força, dessa polaridade feminina, que todo mundo tem. Polaridade feminina e masculina, tá? Independente do seu gênero, do sexo que você carrega, não importa. Então, aqui, o que eu tenho? Como eu gosto muito da egrégora egípcia, eu tenho aqui nesse altar uma pirâmide de cobre, eu tenho um porta-joia da deusa Bastet, o Bast, cada gente fala de um jeito. Aqui são anéis que eu uso para fazer tiragem, para fazer magia, meus anéis mágicos. Ali eu tenho um suporte de flor de lótus com uma vela rosa. Ali eu tenho um potinho de feitiço para amor próprio. Eu tenho uma oração que eu canalizei da Irmandade da Rosa. E aqui do ladinho eu tenho uma carta que é do Trabalhe a Sua Luz, Desperte a Sua Luz, que fala da Irmandade da Rosa. E aí eu gosto de deixar ele aqui. Esse deck, ele é falso. Quando eu comprei ele, eu não vi que ele era falso. Aí depois eu me arrependi. Fiquei nervosa porque eu me senti enganada. Porque ele estava sendo vendido como original. E aí eu comprei o original, mas eu guardei o falso para usar para fazer decoração. Aí ali atrás eu tenho alguns cristais, eu tenho um terço de rosas. Sim, gente, eu tenho um terço de rosas. Já falei, eu sou espiritualista. Eu não enxergo os seres espirituais como pertencentes a religiões. Eles são pertencentes deles mesmos, no caso. E quer você acredite ou não, eles vão continuar atuante aí. E tem algumas simbologias, né? Seja em forma de cruz, seja em forma de um pentagrama, seja em forma de um mantra, de um yantra, não importa. Esses símbolos vão continuar reverberando, seja positivo ou negativamente, quer você acredite neles ou não. Como eu sou espiritualista, eu me ancoro e gosto de usar tudo aquilo que me faz bem. Não vejo religião, não vejo doutrina, não vejo dogma, tá? Esse altar aqui, geralmente eu me conecto com ele às sextas-feiras, porque sexta é dia de Vênus, por isso que ele tem um símbolozinho de Vênus ali no cantinho da caixa. Bom, aí eu tenho umas pétalas de rosas dessecadas ali e tem um incensário, porque ele tá apoiado nesse banquinho aqui, ó, que eu fiz. Então eu deixo ele aqui assim, ó, porque não cabe dentro da caixinha. E esse é o meu altarzinho, meu mini altar para a Irmandade da Rosa. Aí eu empilhei em cima desse cachepó esse outro aqui. Esse daqui é o altar que eu me conecto com mentores ou seres que estão vibrando mais sutil do que meus guardiões, obviamente, que trabalham com energias mais pesadas. E aí, no caso, aqui eu tenho o símbolo de Om, que é o símbolo do chakra coronário. Ali eu tenho essa vela
Geralmente eu coloco aqui vela ou branca, ou rosa bebê, ou azul bebê, que são cores claras assim, ou roxa, roxa lilás, gosto de colocar ali também. Aí aqui eu tenho esse potinho, que é um feitiço para potencializar poderes psíquicos, ou trabalhar mais a minha clarividência, enfim, para trabalhar mais a visão. Como aqui eu tô falando de chakra superior, então esse feitiço aqui faz sentido aqui. Aqui eu tenho um quartzo, aqui eu tenho um perfume que eu fiz com óleo essencial de camomila. Quando eu tô me sentindo muito ansiosa, eu passo isso aqui no pulso, no pescoço, pra me deixar mais tranquila, porque aqui também tem essas energias etéricas mais sutis, então ajuda a dar uma acalmada. Aqui eu tenho uma coisa bem interessante. Gente, o altar tá sujo, essa é a realidade, porque eu acendi um incenso ali e fez uma sujeirinha, normal. Eu tenho esse, tá até velho, tadinho. Eu tenho esse incensário aqui, que ele é uma carta de tarô, é a carta do mundo. Ele é feito de resina. Aí você espeta o incensinho ali, ó. E ele fica bem bonitinho aqui. Ali eu tenho uma carta do mesmo deck, que é a carta do Conselho da Luz. E ali você tem os mestres ascensionados, que também é o tipo de ser que eu me conecto quando eu tô falando desse altar aqui. Aí aqui eu tenho um anis estrelado, que fica aqui, que eu gosto de deixar ali. Aí aqui eu tenho uma angelita, eu tenho algumas pulseiras, ali eu tenho um feitiço acontecendo ali de perdão. Eu tenho uma torre, não sei se dá pra ver ali, de quartzo rosa, porque, né, quartzo rosa é o cristal do amor. E ali eu tenho também um terço, também de rosas, mas ele é azul, que fica ali enrolado na vela. Aí em volta dessa caixa, dessas caixas, eu colei essas peças de metal para fazer um adornamento assim. Fica bem bonito. Aqui eu coloquei esses cristais aqui para decoração. E aí, aqui em cima desse cachepó, eu tenho 2 rosas secas, mais um pentagrama. Na verdade, esse pentagrama, ele é desse incensário aqui que quebrou. Mas eu cansei de tentar colar e ele ficar quebrando de novo, e aí eu resolvi deixar ele ali mesmo, daquele jeito. E aqui eu tenho mais um cristal. E aí, essa é a seção do meio. Ali do lado, eu tenho esse caderno, que é um caderno para fazer canalizações. E aqui eu tenho o Almanac Wicca 2024. Seguindo aqui pro lado, então a gente passou por aqui. Agora, vamos olhar esse altar aqui. Eu espero que a iluminação esteja boa, mas vamos lá. Esse altar aqui, gente, é o meu altar terra. Então, aquele é o meu altar lua e esse é meu altar terra. O que está acontecendo nesse altar? É o altar onde eu trabalho, né, com magias relacionadas à prosperidade, relacionada a dinheiro, magias para amor próprio. É aonde também eu trabalho mais com o meu caldeirão de trabalhos principais, de qualquer coisa que eu for fazer. Eu acabo usando mais aquele caldeirão grande. Quando eu quero falar também de fertilidade, quando eu quero falar sobre o meu sagrado feminino de uma perspectiva mais iluminada, é nesse altar que eu trabalho. Então aqui eu trabalho as questões mais das minhas sombras e aqui eu trabalho mais as questões da minha luz. E claramente também faz sentido eu ter nesse altar a minha deusa do coração, que é Gaia, né? Trabalhos com a minha criança interior e também tenho ali as minhas firmezas de preto velho e caboclo. Vou mostrar para vocês. E tem ali o que está acontecendo. Bom, aqui eu tenho a representação do elemento ar. Então aqui eu tenho, enfim, meu outro atame. Esse atame aqui ele é bem bonito.
cheio de detalhes. Aí eu tenho esse incensário aqui, que eu tenho ele há bastante tempo. Ele foi o meu primeiro incensário, quando eu ainda era da Wicca. Eu tenho muito carinho por ele. E aqui eu tenho essa recém-aquisição que eu uso para queimar palo santo. Aí, aqui atrás, eu tenho a representação do elemento fogo. Então, eu tenho essa pedra de quartzo rosa aqui para colocar a vela Richu. E aqui atrás, eu tenho um espacinho que eu vou explicar para vocês. Por quê? Como eu tenho pouco espaço, né? Além de eu ter aqui o meu trabalho com a minha criança interior, eu também tenho aqui em cima uma estatuetazinha de resina de Obaluayê, que eu falei para vocês que eu me identifico bastante com ele, por causa que ele já apareceu em sonho para mim, né? Ensinando coisas. Ele tem uma história, né, na mitologia dele muito parecida com alguns processos que eu vivenciei, enfim. Então, ele, para quem não sabe, né, ele é da linha do Mulu. Então, você tem o Mulu e o Obaluayê. Então, tem tudo a ver comigo. Aí, eu tenho esse sino também. Originalmente, ele ficava aqui embaixo, mas eu preciso dessa área livre para trabalhar, para fazer as coisas. Então, eu passei ele lá para cima. E aqui eu tenho esse anel e a minha varinha, que elas também estão muito ligadas a uma entidade que apareceu para mim já em sonho algumas vezes, que é o Xumaré. Então, eu gosto de deixar aqui junto da minha criança interior, porque tem muito a ver com alguns processos da minha infância, né? Onde eu vivenciei coisas muito sombrias, mas ao mesmo tempo, a minha criança interior também precisa se curar muito através da alegria, das cores, de brincar. E o Xumaré também traz esse equilíbrio do sagrado feminino e do masculino. Então, pra mim, isso aqui faz sentido. Aí aqui eu tenho algumas coisinhas de criança, que são brinquedos que eu tive, coisas que eu ganhei recentemente. Quem lembra, né, das balinhas Kiss? Gente, eu colecionava e sim, eu guardei até hoje. Eu amava, um dos meus maiores passatempos. Não sei como eu peguei tanto verme. Não tinha problema muito com tanto verme, mas eu comi uma bala que vocês não têm ideia, para colecionar todas essas figurinhas. E aí aqui eu tenho o deck do Hora de Aventura, que tem tudo a ver com a vibe de trabalhar com a criança interior, que é uma das coisas que eu tenho feito. Então, eu tenho esse deck aqui que é do Hora de Aventura, que é um desenho animado, né, do Cartoon Network, que eu gosto bastante. Então, beleza. Aí, ali do ladinho, eu tenho uma estatueta da deusa, tenho uma estatueta de Gaia. Aí, eu tenho essa pulseira, que eu também uso essa pulseira, mas ela fica ali na cabeça de Gaia. Aí, aqui embaixo, deixa eu botar aqui de volta, eu tenho esse castiçal bem bonito, que é a vela que geralmente eu acendo para ela. E tenho aqui duas estatuetazinhas de caboclo, preto velho, a firmeza do meu caboclo e aqui a firmeza da minha preta velha. Aí aqui no meio eu tenho esse cristal aqui. É um cristal de quartzo rosa. Ali eu tenho uma quartinha. Aqui eu tenho um cálice com água solar, né? Ali eu tenho uma plaquinha que eu fiz, que é representando a deusa, né? A fertilidade feminina na espiral. Aqui eu tenho um potinho que eu comprei ele em Ilhabela, que tem algumas conchas que também representa aqui o elemento água. E aqui eu tenho um caldeirão, né? Que para quem não sabe representa o útero da deusa, também tem a ver com essa seção aqui. Então fica aqui. E aqui eu tenho minhas colheres de pau, que eu gosto bastante delas. Essa daqui veio eu peguei ela da Witch Casket. E essa daqui tem a temática do meu altar, né? Bem deusa, bem feminina. Aí aqui eu tenho essa plaqueta, deixa eu tirar aqui pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Aí aqui eu tenho essa plaqueta, que também tem esse tema de deusa, né? De espiral, bem linda, que fica aqui no centro. Minha selenita que fica aqui em cima.
Tenho mais alguns cristais aqui. Esse aqui, na verdade, é um chaveiro que às vezes eu uso. E aí eu deixo ele no altar. Ele é de ametista. Tem mais algumas pedras ali. Aqui é meu money bowl, mas ele tá desativado. Tipo, a vela acabou, a magia acabou. Mas eu que sou preguiçosa que sou, ainda não renovei a magia. Vou fazer um vídeo, inclusive, pro canal, ensinando vocês a fazer. Mas basicamente tem umas notinhas de dinheiro. Tem $1 ali, R$5. Porque a gente quer atrair coisas internacionais, a gente quer dólares. E aqui eu tenho um bolzinho, vou ensinar vocês a fazer. Não vou focar muito, porque ali tem as minhas afirmações para não dar pra ler, né, gente? Porque ainda não se manifestou, eu vou renovar. Aí aqui, deixa eu voltar aqui atrás, que eu não mostrei. Seguindo aqui, né, no parapeito da janela, eu tenho essas pedras aqui. Esse daqui que é para colocar o oráculo do dia, fica aqui. Esse aqui é um instrumento indígena, se chama cachixi. Então, você segura ele assim, aí você pode fazer assim, você faz assim. Aí, aqui eu tenho um potinho que eu guardo um banho. Aqui dentro tem um banho de ervas e uma velinha verde de apoio. Aí aqui na parede eu tenho a minha vassourinha de bruxa, ela é bem pequenininha. E uma rosa seca que eu fiz eu coloquei um sisal nela para poder pendurar aqui, ó, no preguinho, para ficar assim. Eu tenho esse cordão, gente, esse aqui eu tenho que jogar e fazer outro, porque ele já tá velho já. Mas esse aqui são rodelas de limão siciliano, é bom pra proteção. Eu vou renovar e vou fazer dessa vez agora com rodelas de laranja. Mas é bem facinho fazer isso aqui. Se vocês quiserem que eu ensine, deixa nos comentários. Aqui eu tenho um mini apotecário, porque a maioria das minhas ervas fica na cozinha. Então essas aqui são coisas bate-pronto. Então eu tenho aqui essa prateleirazinha que eu coloquei na parede. E aí tem esse armáriozinho. Então aqui dentro eu tenho os meus óleos essenciais. Eles ficam todos aqui. Eu tenho pozinho de proteção e banimento. Tenho pozinho de prosperidade, pozinho do amor. Eu tenho essa mini colherzinha aqui, ó, para pegar as minhas ervinhas. Eu tenho o meu colar de aromaterapia com as espuminhas ali atrás. Eu tenho esse potinho aqui com cinza de incenso, que eu tô guardando para fazer meu sal negro das bruxas. Tenho algumas ervas ali do armário da bruxa. E é isso. Ali em cima eu tenho uns florais de bar. Eu tenho esse potinho aqui que ele tinha erva, mas acabou, que era alfazema, que eu preciso repor. E esse potinho de poção aqui, deixa eu mostrar. A iluminação já não tá lá essas coisas, mas ele é bem bonitinho. Mas ainda está vazio, eu tô pensando o que eu vou fazer aqui. Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, mas eu ainda não sei. Aí aqui na parede eu tenho esse papel aqui, que tem essa oração, que eu ganhei isso aqui numa loja de ocultismo. E aqui eu tenho o meu outro instrumento xamânico, que é a maraca. Bem bonita. Eu tenho esse pingente aqui, não é um pingente, né? Como se fosse de pena. E aí aqui eu tenho esse posterzinho aqui, que veio na Witch Casket. Ali embaixo eu tenho o meu tambor, a minha babosa. E eu vou mostrar aqui nesse espacinho para vocês, que eu não mostrei. Mas aonde fica meu altar terra, eu tenho aqui uma gaveta, que é onde fica algumas coisas para estoque. Então eu tenho ervas para banho. Aqui eu tenho uns potinhos com cristal para fazer potinho de feitiços, resinas, latinhas para fazer altar de viagem. Inclusive tem um vídeo no canal ensinando vocês a fazer um altar de viagem. Aqui são velas para você derreter, coisa de alfazema para fazer limpeza, que quando eu vou limpar os meus altares eu uso.
fumo dos meus guias para fazer as firmezas deles, carvão, enfim. É uma parte de um estoquezinho aqui, tem algumas coisinhas que eu uso. Aí aqui embaixo, espero que dê pra ver, mas eu tenho esse saquinho aqui de veludo, que tem um pêndulo e uns cristais aqui dentro. Aqui eu tenho nessa caixinha mais velas menores, a vela que eu já comprei pra fazer o meu money bowl. Aqui eu tenho velas pequenas para feitiços mais rápidos, porque elas queimam mais rápido do que as velas palitos maiores, então às vezes eu uso uma pequenininha. Ali eu tenho algumas coisas, tipo minha lanterna de cromoterapia, minha lâmpada de cromoterapia. Eu tenho aqui, esses livros são dos meus tarôs, então cada tarô, né, vem com um livro. Eu empilho e deixo eles aqui. O meu livro Bíblia dos Cristais, esse daqui também é eu deixei ele mais fácil para pegar, porque ele é do Tarô dos Vampiros, que tá no meu altar lunar. Ali embaixo tem o meu abafador de velas, tem um suporte para vela, e mais algumas coisinhas ali atrás, é carequinho. Aí, aqui embaixo, eu tenho uma caixa de madeira, onde eu guardo as minhas velas, que eu vou mostrar, vela, um saquinho de pentagrama que eu uso para viajar e alguns livros que eu vou mostrar para vocês. Bom, essa caixa aqui, ela é uma caixa que eu guardo, ela veio outras coisas dentro, mas eu guardo as minhas velinhas Richu, para ficar fácil de pegar. Aí aqui eu tenho esse saquinho de pentagrama, que eu uso ele para viajar, então quando eu quero colocar meu altar de viagem, aquele meu livro das sombras menorzinho, eu uso esse saquinho aqui para guardar na mala. Essa caixa aqui, eu tenho ela há muito tempo, e ela é a caixa aonde eu guardo as minhas velas maiores. Então eu tenho as minhas velas separadinhas aqui por cor, para não misturar. Então elas estão bem organizadinhas. Eu tenho essas sacolas aqui para deixar aí umas divisórias para deixar elas separadas por cor. Mas aqui embaixo geralmente ficam as coloridas e aqui em cima são as dos meus guias, que são as que eu mais uso. Vela preta, vermelha, branca, enfim. Inclusive tô precisando repor algumas, tá acabando. Bom, aqui do lado eu tenho alguns livros, então esse meu livro é o livro de tarô, de anotação pessoal de tarô, esse aqui também. E esse aqui é um livro de mandala lunar. Então esse é um fichário, ele tá vazio por enquanto, mas são livros de consulta. Às vezes eu tiro uma carta, eu quero rever o significado dela e tudo mais, eu uso o meu livro de tarô. Eu tenho dois, esse daqui ele tá os arcanos maiores, então é meu livro do tarô, tem algumas anotações do significado das cartas, correspondências. E o outro tem tudo, mas tem coisas que eu ainda não passei a limpo, porque aquele livro menor foi o meu primeiro livro de tarô, e tem muita coisa nele que eu não passei a limpo, e depois eu quis fazer um livro mais bonitinho, e aí eu ainda não terminei, os arcanos menores. Então eu uso os dois. Eu não mostrei pra vocês, mas aqui na frente do meu altar da lua, eu também tenho esse banquinho, com essa almofadinha aqui, bem bonitinha, que eu deixo aqui assim. Ela tem aqui a mandala das casas astrológicas, bem bonita. E é isso, pessoal. Essa é a visão do meu quarto mágico. É isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Esse foi o tour pelo meu quarto mágico. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Deu bastante trabalho para fazer esse vídeo, então se você puder deixar um like também, eu agradeço.
Beijo de luz e até a próxima. Tchau!